E no quarto depoimento prestado à Polícia Federal neste ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirma a reunião com o senador Marcos Duval, mas nega a articulação de plano contra o ministro Alexandre de Moraes. O ex-chefe do Executivo Nacional foi ouvido dentro da apuração que envolve o senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo. O inquérito foi instaurado pelo ministro Alexandre de Moraes em fevereiro e apura um suposto esquema articulado pelo senador e também pelo ex-deputado Daniel Silveira. Segundo as investigações, os dois políticos teriam discutido um plano contra o magistrado com o ex-presidente da República no fim do ano passado. A conspiração consistia em tentar gravar de maneira ilegal Alexandre de Moraes e tentar induzi-lo a falar algo que pudesse gerar alguma nulidade no processo eleitoral de 2022. O depoimento de Jair Bolsonaro durou pouco mais de 2 horas. Ao sair da sede da PF, o ex-presidente conversou com a imprensa. Ele confirmou que fez uma reunião com o senador e o ex-deputado, mas negou ter discutido um plano com os dois. Vamos acompanhar. Motivo de mais um depoimento e muitos outros terão. Parece que é algo programado para constranger. E não é a Polícia Federal. O motivo do depoimento de hoje foi de uma reunião que estive, sim, Marcos Duval e Daniel Silveira, no dia 8 de dezembro do ano passado. O que foi tratado? Nada aconteceu no dia 8 de dezembro, até porque eu não tinha nenhum vínculo, né, com o senhor Marcos Duval. Então nada foi tratado, não tinha nenhum plano, pelo menos o tratado ali, naquela reunião de aproximadamente 20 minutos, para alguém gravar o ministro Alexandre de Moraes. Marcos Duval foi alvo de uma ação da Polícia Federal no mês passado. Na ocasião, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão contra o político. Ele também teve a conta do Twitter bloqueada. O depoimento de ontem de Bolsonaro foi o quarto prestado à Polícia Federal desde o início do ano. De janeiro até agora, ele foi intimado para prestar esclarecimentos sobre atentados do dia 8 de janeiro na capital federal, o caso das joias oferecidas pela Arábia Saudita e também as supostas fraudes no cartão de vacinação dele e dos familiares dele. O senador Marcos Duval, vejam bem, o senador da República, Marcos Duval, ele veio com essa história dizendo que foi um grande agente, muito importante, que daí ele foi chamado, convocado pelo Bolsonaro para ali participar de um plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes, que de algum momento ele estava ali envolvido nesse plano. Daí ele foi conversar com o ministro Alexandre de Moraes e disse que poderia tentar um ato de contra-inteligência. Ou seja, na prática, ele é um bravateiro. Ele é um bravateiro e está fazendo uma quantidade de confusão impressionante. Eu quero que todo mundo aqui lembre qual era o estado em que ele estava quando ele fez aquelas lives contando parte de toda essa confusão. Quero que vocês lembrem bem, eu não vou trazer aqui os adjetivos e detalhar a situação, porque eu não quero estragar a manhã de ninguém. Mas vejam bem, é esse tipo de indivíduo que fez esse tipo de denúncia que a gente está levando de alguma forma a sério. Então, tudo que ele falou tem que ser investigado. Tudo que ele falou tem que ali buscar elementos comprobatórios, mas até agora o que veio à luz do dia, Bia, mostra que não tinha nada, a não ser fantasia passando pela cabeça dele, tanto de um lado quanto de outro. Simplesmente confusão, baderna institucional. Nada mais do que isso, o que ele está fazendo. Tá? As mensagens divulgadas ali pelo jornal O Globo, do que ele falava, meu Deus do céu, ele estava ali se vangloriando em grupos do WhatsApp, falando com amigas dele, né, de um período anterior, falando que ele tinha na mão 2 presidentes, tanto Lula quanto Bolsonaro. Sabe, aquele tipo de gente que fica contando vantagem. É isso, ele é um contador de vantagens, ele se elegeu, inclusive fazendo alguns vídeos e tudo mais, se posicionando, contando vantagem. Agora, a polícia tem que escutar o ex-presidente, esclarecer as coisas, mas por tudo o que veio à luz, inclusive as mensagens trocadas entre eles, não tem nada de relevante, nada. E agora eles precisam responsabilizá-lo. Se de fato ficar comprovado que ele fez denúncias vazias, se ele simplesmente quis aparecer ou tentar conquistar algum tipo de boa vontade do Supremo Tribunal Federal, dizendo que salvou ali o Alexandre de Moraes de um plano terrível e nefasto, ele tem que ser responsabilizado. Porque, primeiro, ele tem que honrar o cargo que ele exerce de senador da República. E segundo, ninguém pode fazer esse tipo de denúncia de maneira infundada, no vazio, simplesmente querendo buscar o holofote. Então, é uma vergonha, Bia. Eu confesso para você que eu olho os nossos senadores, lembro que aquela conta a gente paga também, e tem pessoas ali com o comportamento do Marcos Duval, eu fico chocado. E é isso, nós tivemos um ouvinte aqui que durante o intervalo falou que iria trabalhar até mais animado porque tinha algumas contas para pagar. É isso, pense que todos nós trabalhamos animadamente para pagar o salário do Marcos Duval e acompanhar esse tipo de
confusão, para dizer o mínimo. Agora, sobre a situação do Bolsonaro, é importante isso, que aos poucos ele vai esclarecendo e deixando claro o que é narrativo e o que é sério. Ele precisa, sim, em alguns fatos, esclarecer a questão do cartão de vacinas, ele precisa esclarecer bem a questão das joias. Agora, outros casos que alguns elementos trazem à luz, todo mundo tem percebido que, na verdade, é balbúrdia e confusão. E fica uma lição para todos os homens públicos que também nos escutam. É o seguinte, vejam só, né? Você, né, se dispõe a receber certos indivíduos, recebe algumas pessoas, às vezes fica ali em silêncio e as pessoas ficam falando groselha ou mandando groselha no celular. E é isso, depois usam como querem. Na prática, vale aquela máxima que a avó da gente dizia: olha com quem tu andas, né? Porque senão podem pensar que você é da mesma laia. Bia, então nesse caso, o Marcos Duval ainda segue fazendo confusão e o Bolsonaro vai ter trabalho, sim, para explicar o que tinha nessa reunião e principalmente se foi tratado ou não. Ele garante que não e a gente vai aguardar ali se tem mais elementos, mas até agora é só vergonha atrás de vergonha.